Olá, como vai? Seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Esse questionamento que eu coloco para iniciar esse vídeo indica um caminho de certo modo obscuro, não é? Um lugar que traz certo receio por se querer sobre ele caminhar, não é? A psicanálise é ciência ou não é ciência? Eu acredito que eu vou falar aqui muito mais de filosofia do que de ciência ou de psicanálise. Porque a filosofia que pensa exatamente as bases e os fundamentos daquilo que nós falamos sobre o mundo. Seja sobre a psicanálise, seja sobre a ciência, seja sobre a poesia e assim por diante, ou sobre a própria filosofia. Eu acredito que este questionamento, essa pergunta desse modo formulada, a psicanálise é ciência, ela revela, de certo modo, uma ingenuidade nossa, ingenuidade e um desejo infantil. A gente até pode pensar aí, né, dos nossos desejos infantis freudianos. Essa pergunta revela um desejo de que a gente consiga responder claramente a algo sobre a essência daquilo que se põe à nossa frente. No caso, a psicanálise. Mas eu acredito que, no fundo, nós tenhamos de repensar exatamente essa própria formulação da pergunta. A filosofia trabalha com o refinamento dos nossos questionamentos sobre a realidade. E perguntar se a psicanálise é ou não ciência é ainda um questionamento muito superficial. Superficial porque nos leva, né, nos faz cair de novo naquele ledo engano infantil de que a gente pode chegar a uma resposta clara. Em primeiro lugar, uma pergunta formulada desse modo já toma, de certo modo, a ideia de que a ciência seja o conhecimento mais verdadeiro sobre o real. E, filosoficamente, não é assim que nós podemos entender. Né? Nós temos que, em primeiro lugar, pensar, mas o que é que eu estou chamando de ciência? O que é que eu estou entendendo como sendo o fundamento da ciência e o tipo de conhecimento que ela produz? Por quê? Porque a filosofia é ciência, eu poderia perguntar. No meu entendimento filosófico, não. Mas eu preciso definir o que é filosofia e o que seja ciência também. Poesia é ciência? Não. Psicanálise é ciência? Não, mas é o meu entendimento. Pode ser que, se eu forjar um entendimento de ciência, eu até consiga dizer. Mas, na minha concepção, ainda bem que a filosofia não é ciência. Ainda bem que psicanálise não é ciência. Ainda bem que poesia não é ciência. Por quê? Porque a ciência não é a detentora da verdade. A ciência é um conhecimento importantíssimo. A ciência é aquela que fala do real, do verdadeiro, a partir daquilo que ela determinou como sendo real e verdadeiro. Por exemplo, a poesia também fala a verdade, mas fala de um outro âmbito da verdade. E a ciência não alcança aquilo que é o âmbito da poesia, por exemplo. E eu não quero dizer que a ciência seja mais ou menos, são conhecimentos diferentes. Do mesmo modo, quando eu penso psicanálise e ciência, se eu partir de um determinado modelo de ciência, entendimento que nós temos de ciência, a psicanálise não é. E ainda bem, porque a psicanálise consegue avançar, ela vai além daquilo que permite o âmbito, a reflexão científica. Então, nós precisamos entender que algumas questões, do modo como são formuladas, perdem totalmente o sentido. Então, vamos imaginar, para quem está começando, logicamente, num exercício filosófico, isso é muito interessante, porque a gente vai exercitando, né? Então deixa eu questionar, deixa eu perguntar e coisa e tal. Mas é importante, depois, nós entendermos que nem todo questionamento é válido do modo como é formulado. Há perguntas formuladas de tal modo que não nos levam a lugar nenhum. Então significa que nós temos de fazer só perguntas úteis, vou colocar úteis entre aspas aí. Não, porque também o próprio conceito de utilidade
faz com que nós deixemos de lado muito daquilo que é a realidade. Então, não é simplesmente fazer perguntas que sejam úteis, mas fazer perguntas que realmente nos abram caminhos de reflexão, e não perguntas que denotem uma certa, talvez um certo jogo, porque normalmente quem pergunta, mas psicanálise é ciência ou não, normalmente quer dizer, não, mas a psicanálise não é ciência, e por isso ela não pode ser considerada com grande seriedade, como detentora de uma verdade da realidade. Não é? Então, assim, essa pergunta formulada desse modo, ela não tem sentido para a filosofia. Não é? A não ser que nós tomássemos um determinado âmbito do filosofar, não é? Existem escolas filosóficas que se aproximam mais daquilo que é a construção do raciocínio científico. Por exemplo, filosofia analítica, não é? A epistemologia, que trabalha diretamente com a construção do raciocínio científico ao modelo que nós temos de ciência hoje. Né? Talvez essa pergunta tenha algum sentido, mas eu acredito que a filosofia seja muito mais ampla e deve ser pensada como um todo e não a partir de determinadas escolas filosóficas. Normalmente, quem faz essa pergunta parte lá daquilo que Popper colocou como princípio de delimitação, demarcação. Não é? A necessidade de demarcar aquilo que é o conhecimento científico. Ele, na verdade, ele cria uma peneira. Ele diz, vamos criar uma peneira aqui para a gente poder demarcar. Então, o que passar na peneira é ciência, o que não passar não é ciência. E a partir da peneira que ele criou, que é o falsificacionismo, a partir daquela peneira, a psicanálise não é ciência, mas é uma maneira de entendimento. Na verdade, é importante o que ele fez, foi importante o que ele fez, mas a filosofia e a ciência não se reduzem à demarcação a partir do modelo do entendimento do falsificacionismo. Não é? Então, a reflexão que ele propõe é importante, mas a nossa reflexão não se reduz, não pode se reduzir àquilo que ele propõe, mas e também nós temos outras reflexões sobre a ciência, outros entendimentos dos limites da ciência e assim por diante. Então, na minha concepção, psicanálise não é ciência, e ainda bem, não é? Porque se tudo fosse ciência, nossa vida talvez seria muito chata. Não quero desmerecer aquilo que é do âmbito da ciência. Quando eu falo de vacina, é o cientista que tem que dizer. Não há outra pessoa, outro profissional, outro pesquisador que possa falar da verdade ou não. É a ciência. Quando eu falo do cuidado físico do mundo, é a ciência que tem que dizer. É a ciência que produz, é a ciência que entende. Mas saindo de determinado âmbito, a ciência não consegue falar mais nada. Não é? A ciência não consegue porque é um tipo de raciocínio. Então, eu acredito assim, é possível questionar os fundamentos da psicanálise? Com certeza. É possível desconstruir muito daquilo que é a reflexão psicanalítica? Sim. Por exemplo, toma-se aquilo que Heidegger fez e muitos outros. Não é? Ele tenta desconstruir, mas ele pega num outro âmbito. Não é na pergunta, mas é ciência ou não é ciência? A discussão deve ser meta-discussão, não simplesmente naquilo que eu estou julgando e colocando ali como sendo psicanálise, como sendo ciência. A psicanálise cuida de um outro âmbito, e se ela cuida de um outro âmbito, ela tem os seus próprios fundamentos. Mas então por que é que a psicanálise é estudada nas academias? Justamente por ser um conhecimento sério. Justamente por ser um conhecimento da realidade, de um âmbito que, por exemplo, outros ramos do conhecimento, principalmente científico, não alcançam. É a mesma coisa, a ciência alcança o raciocínio, o entendimento da realidade que a filosofia alcança? Não. Por isso eu desmereço a ciência? Não, ela é importantíssima e verdadeira naquele âmbito que lhe diz respeito. Mas filosofia é outra coisa. Filosofia é um outro âmbito de reflexão. Bem, e o que eu tentei fazer aqui foi exatamente não responder, mas tentar mostrar que algumas questões não têm sentido do modo como são formuladas. Até posso questionar a ciência,
Até posso questionar psicanálise, até posso questionar filosofia, como eu posso questionar arte, religião, poesia, mas a formulação da questão já indica determinados preconceitos que nós trazemos. E se nós nós vimos para uma discussão já com preconceitos, a gente já sabe que a discussão pouco vai agregar naquilo que é o nosso pensamento. Bem, vamos ver aí, há quem concorde, há quem discorde, mas é o que eu consigo pensar até hoje. Um abraço, vamos pensar, gente. Tchau, tchau.